Os índios foram os primeiros habitantes do Brasil. Já estavam aqui quando os europeus chegaram. Nessa época tinha mais de 5 milhões de nativos por aqui, mas hoje não restou nem 1 milhão. Inclusive tiveram muitas tribos que foram completamente dizimadas. E hoje, quais são as maiores tribos indígenas do Brasil? Quantos índios tem em cada uma? E onde eles vivem? Se você quiser saber a resposta para todas essas perguntas, então continue aqui no vídeo e vamos conhecer o Brasil. Fala minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Conhecendo o Brasil. Como amanhã é o dia do índio, então a gente vai fazer uma homenagem e mostrar aqui para vocês as 10 maiores tribos indígenas do Brasil. As etnias que têm mais representantes, que têm mais populações nos dias atuais. E para isso a gente vai usar as informações do e-book O Brasil Indígena, que foi elaborado pelo IBGE com os dados do censo de 2010. E lá também tem outras informações sobre esses povos, como o idioma que eles falam, onde eles vivem, se na cidade, se nas terras demarcadas, se eles são alfabetizados ou não e várias outras coisas. Se você quiser dar uma olhada nesse e-book também, eu vou deixar na descrição um link para você acessar. Eu sei que esses dados são um pouco antigos, mas eu não encontrei nenhum dado oficial mais recente que esse sobre a população indígena do Brasil. Então se por acaso você souber de alguma informação mais atualizada, avisa a gente aí nos comentários, tá certo? O censo de 2010 também diz que 896 mil pessoas se declaram como indígenas e estão divididas em 305 grupos étnicos diferentes. Porque apesar de a gente chamar todo mundo de índio, cada uma dessas etnias tem os seus próprios costumes, a sua cultura, seus rituais. E desse total, quase 35% pertence a uma dessas 10 tribos que a gente vai trazer aqui para você. Então agora vamos começar. O povo que ocupa a 10ª posição dessa lista é o Pataxó, que vivem principalmente no sul da Bahia e no norte de Minas Gerais. Em 2010 tinha mais ou menos 13.500 Pataxós no Brasil, e a maioria deles estava na terra indígena Barra Velha do Monte Pascoal, em Porto Seguro. Eles fazem um artesanato bem peculiar, usando madeiras, sementes, barros, penas e também cipós. Outros elementos culturais interessantes são o ritual do auê, que parecem uma dança, e o cauim, que é um tipo de vinho feito de mandioca. Agora vamos ao nosso 9º lugar, que fica com os índios Xavante. Eles vivem no leste do estado do Mato Grosso e em 2010 contavam com pouco mais de 19 mil indivíduos. Eles costumam se pintar de vermelho e preto e em alguns rituais eles usam uma espécie de gravata de algodão. Uma tradição curiosa desse povo é que quando os meninos completam uns 10 anos mais ou menos, eles são separados da sua família e levados para uma casa específica. E só saem de lá uns 5 anos depois, quando já estiverem prontos para a vida adulta. O 8º maior povo indígena do Brasil é o Potiguara, que vive em alguns estados do Nordeste, como Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. No último censo realizado tinha mais ou menos 20.500 índios distribuídos em mais de 30 localidades diferentes. Esse nome Potiguara significa comedores de camarão, porque os membros dessa tribo são excelentes coletores de moluscos e de crustáceos, além de praticarem a agricultura, a caça, a pesca e o extrativismo. Uma curiosidade é que o gentílico do Rio Grande do Norte, Potiguar, veio justamente desse povo, para você ver como eles foram importantes para a história dessa região. Agora vamos apresentar para você a 7ª colocada dessa lista, que é uma tribo do norte do país. Estamos falando dos Yanomamis, que vivem no Amazonas, em Roraima e também na Venezuela. Só no Brasil são quase 22 mil índios que se declararam como Yanomami no último censo. E uma das marcas desse povo é o costume de aglomerar várias famílias em uma mesma casa, que obviamente é bem grande. Eles possuem uma das maiores terras indígenas demarcadas, mas também é uma das mais ameaçadas pelo garimpo ilegal. Essa terra indígena abriga inclusive o Pico da Neblina, o ponto mais alto do território brasileiro. Se você quiser saber mais sobre os maiores picos do Brasil, então assista esse vídeo aqui.
Na sexta posição temos a etnia Guajajara, também conhecida como Tené-Teara, e vivem no Maranhão. O censo de 2010 contabilizou quase 24.500 índios Guajajara, e eles ocupam mais de 10 terras indígenas dessa região e se dedicam principalmente à agricultura e ao artesanato. No passado, esse povo não costumava passar muito tempo num lugar só. Eles viviam se mudando o tempo todo. Mas hoje em dia as aldeias são fixas e são bem populosas. Chegam a ter mais de 400 habitantes. Foi desse povo também que veio a primeira indígena candidata a vice-presidente da República, a Sônia Guajajara. Agora vamos mostrar a quinta maior tribo indígena do Brasil. Mas antes disso eu peço a você que deixe o like aqui, para fazer com que esse vídeo seja cada vez mais visto e as pessoas possam entender que nem todo índio é igual. E se você gosta de ver conteúdos como esse, rankings sobre o Brasil, curiosidades, histórias, então se inscreva aqui no canal e ative as notificações, para você não perder mais nada do que a gente lançar, combinado? O quinto lugar vai para a tribo Terena, que vive principalmente no Mato Grosso do Sul, mas também ocupam áreas em São Paulo e em Mato Grosso. Eles são bem conhecidos na região porque costumam ter muito contato com os não indígenas, já que eles trabalham no comércio das cidades, nas fazendas e nas usinas de álcool e açúcar. Mas provavelmente isso só aconteceu porque a população de Terenas é muito grande. São quase 29 mil índios, e as áreas reservadas para as aldeias deles são muito pequenas. São como se fossem pequenas ilhas cercadas por fazendas. Na quarta posição da nossa lista temos os Macuxis, que também são conhecidos como Pemon e vivem em Roraima, na Venezuela e na Guiana. A gente já falou um pouco desses índios no nosso vídeo sobre o Monte Roraima. Se você ainda não viu, então é só clicar no card aqui em cima. Só no Brasil tinham quase 29 mil índios Macuxis em 2010. E a maior parte deles vive na terra indígena Raposa Serra do Sol, lá no extremo norte do país. Como a região que eles vivem tem duas estações bem definidas, que é a seca e a chuvosa, então os Macuxis aprenderam a se adaptar a esses ciclos e armazenar os alimentos para as épocas de seca. A gente abre o top 3 com uma tribo que vive no sul do Brasil. Estamos falando dos Caingangue, que estão distribuídos por São Paulo, Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Com uma população de quase 37.500 índios, hoje eles estão distribuídos por mais de 30 terras indígenas, mas ainda assim representam uma pequena parte do seu território original. Uma tradição curiosa dos Caingangue é que as aldeias são divididas em duas metades, então os casamentos devem ser feitos entre um membro de cada uma dessas metades, e quando o cacique é eleito, ele deve escolher um vice-cacique da outra metade para facilitar as tomadas de decisão. A segunda maior etnia indígena do Brasil é a Ticuna, que vivem no Amazonas e também na Colômbia e no Peru, principalmente ao longo do rio Solimões. Só no território brasileiro tinham mais de 46 mil índios de acordo com o último censo. E isso faz dos Ticuna o maior povo indígena da Amazônia brasileira. Eles são excelentes caçadores, pescadores e também dividem aldeias em duas metades, assim como os Caingangue. Outra curiosidade sobre eles é que seu idioma nativo é fonal. Isso quer dizer que quando eles mudam a entonação, o significado das palavras também muda. Vamos finalmente conhecer a maior tribo do Brasil, que também é a mais dispersa de todas. Estamos falando dos Guaranis, que vivem no Pará, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Espírito Santo, no Mato Grosso do Sul e em todos os estados da região sul, além também de áreas do Paraguai, da Argentina e da Bolívia. O censo de 2010 contabilizou mais de 67.500 guaranis, que se dividem em três grupos: o Caiová, o Mibia e o Iandeva. Todos esses grupos têm muitos costumes parecidos, como o de viver em grandes grupos familiares, por exemplo, mas também tem diferenças bem significativas entre eles, como é o caso do idioma. Enfim, depois de conhecer um pouco de cada uma dessas etnias, já deu para ter uma noção da diversidade sociocultural que existe entre os indígenas, uma das maiores do mundo.
E apesar de todos os ataques que eles vêm sofrendo ao longo dos séculos, ainda hoje a gente tem muitos índios que lutam para proteger seus costumes, as suas tradições e principalmente as suas terras, já que vez ou outra eles são ameaçados por pessoas que querem fazer riqueza desse patrimônio. Então, nesse Dia do Índio, vamos valorizar todas essas culturas e entender o quanto os povos indígenas foram fundamentais para a formação da sociedade brasileira como a gente conhece hoje. Se você gostou desse vídeo e ainda não fez isso, então deixa o like aqui pra gente e se inscreva no canal. Porque além de ficar mais informado, você também ajuda esse projeto a crescer e a alcançar mais pessoas. Acompanhe também as nossas redes sociais. Lá a gente tem um conteúdo exclusivo que não vem aqui para o canal. Se você chegou até aqui, então não deixe de conferir essas duas sugestões de vídeos que estão aparecendo aqui do lado e vamos continuar conhecendo o Brasil. Até o próximo vídeo.